Tá vendo? Isso deve ter sido parafusado na época, né? Pois aí, ele é só de prego. E tipo, olha aqui, o prego era só uma coisinha de nada que segurava ele aqui, ó. Gastou, né? Talvez eu tenha... Olha aqui, ó. Só uma pontinha de prego. Gastou. Talvez eu tenha que botar parafuso nesse aqui, nesse do meio, pelo menos. Acho que eu tenho esse parafuso grande assim. E olha lá, solto lá. E daí, olha como que ele tá amarrado aqui. Sim. Tem que soltar, será, pra pregar de volta? Tem que, né? Eu acho que a gente consegue encaixar ele tudo de volta aí. No lugar mesmo. É que ele arrasta no chão, queria botar ele um pouquinho mais para cima. Aí isso aqui dá um trabalho fodido. Tava segurando tudo junto aqui, é arame. Tô puxando todo solto. Tem mais, velho. Quando eu vou comprar outro, ela já botou, Foi depois um pouco. Já tinha aquela tela lá, a gente botou essa tela aqui. Não tinha aquela. Não, essa aqui já tinha. Não tinha tela, não. Era puro mato ali, era Não tinha tela já. Eu fiquei escrevendo, ainda tinha uns morangos de concreto ali lá, tá vendo? Ó, Não sei a se era tela lá, é pro então. lado de cá, tá vendo? E ali do outro lado a mesma coisa, foi posto aqui em casa. Eu fui posto depois da volta. Foi eu que botei. Os dois lados. Só que esse aqui já tinha os morangos. Já tinha os moerão, porque tinha os dois lados já tinha o moerão, porque tinha o fio. Tinha o fio farpado, ali não tinha. É aqui que tinha o farpado. Ali os moerão foi posto e o... aquela. O vídeo começou sem introdução, então eu vou aproveitar essa parte que eu gravei acelerado para fazer uma narração. Vou pedir para vocês, curte, comenta, compartilha o vídeo, se tu não é inscrito, te inscreve e também não esquece de dar um hype aí no vídeo, tá? Depois de martelar todo o portão, a gente colocou ele aí de volta, a gente amarrou como tava com arame, só que dessa vez com arame mais reforçado. Gente, eu sozinha não ia conseguir fazer isso aí, porque é uma madeira super pesada. Esses são aqueles caibro bem pesadão, então só com a ajuda do meu irmão. E aí ele veio e me ajudou. Eu tô sempre ajudando na casa dos outros, né? Então dessa vez eu pedi ajuda pra ele vir me ajudar aqui em casa. Agora, gente, quero mostrar pra vocês como era antes, aqui na minha janela da cozinha. Mesma coisa era no quarto da Laura, dá pra ver lá na rua, o vizinho que passa lá na rua consegue ver dentro de casa aqui quando eu tô com a janela aberta. Então, eu consegui uns bambu, além desse bambu que eu já fiz a cerca na frente do quarto da Laura. Quem não assistiu, tem um vídeo aqui fazendo a cerca na frente do quarto da Laura. E agora, com esses outros bambu que eu consegui, eu vou colocar na frente da cozinha. Aproveitei o meu irmão que estava aí nesse dia, né, que ele veio para ajudar a fazer o portão, e ele me ajudou ali cortando os bambus no tamanho que eu queria. Dessa vez veio o bambu suficiente, então a gente usou ele desde o chão até a altura que eu queria, porque a tela, ela fica mais firme quando o bambu tá no chão. Se a gente faz o bambu aéreo, a tela fica muito molenga. Como o bambu vai vir direto do chão, a gente teve que dar uma desenterrada na tela, porque ela tava um pouco enterrada. E aí, pra alinhar tudo na mesma altura,
a gente deu uma cavadinha ali. Enquanto eu fui amarrando os primeiros bambus, meu irmão foi limpando o outro lado, porque do outro lado tá bem cheio de mato. Então ele foi passando a enxada para deixar todo esse canto da casa limpo. Se eu pudesse, eu faria toda a cerca da minha casa inteira de bambu. Mas, gente, não dá pra eu ficar pegando tanto bambu assim, né? Conforme eu for arrumando o bambu, eu vou ir fazendo e tapando, assim. O principal é tapar a frente das janelas. E aí eu tenho a janela, 2 janelas lá da sala também, que tem uma mira direto pra rua. E aí eu quero acabar com isso. E eu já vi que se colocar um bambuzinho assim, que seja só na frente da janela, já ajuda. Essa hora meu irmão me ajudou a colocar, só que, gente, ele tava querendo colocar todos pro mesmo lado, tipo, usando o bambu no lado certo, né? Porque o bambu, ele tem um lado pra cima e um lado pra baixo. Só que o bambu, ele começa grosso e vai afinando, então começou a ficar torto. Aí, no outro dia, eu tive que voltar, tirar tudo e refazer tudo de novo, gente. Porque nessa parte ali onde meu irmão me ajudou. E fazer um pra cima e um pra baixo, um pra cima e pra baixo. Porque aí sim fica reto. Porque se eu coloco todos na mesma linha pra cima, começa ficando na parte de baixo muito grossa e a parte de cima muito fina e não esconde nada. Então, não adiantava. Começou a ficar torta. E aí, eu tô olhando de dentro de casa, aquela coisa torta. Não gostei. Eu tirei um 6, 7 ali, que foi o que a gente colocou, e eu refiz tudo de novo. E eu tô colocando um pra cima e um pra baixo. Eu vou alinhando, porque eles são tortos, então eu tenho que ir escolhendo qual que dá certo, qual que não dá. O que tá mais torto eu vou deixando pra lá pra ir fazendo. E aí eu vou amarrando em cima e embaixo. Meu irmão me ensinou uma coisa mais fácil, que era do que fazer só com um pedacinho de fio, que eu tava fazendo só com um pedaço pequeno do fio. Ele fez ali, ó, um bolinho do fio. E aí tu vai enfiando pra lá e pra cá e consegue ter um pedaço de fio maior, só que enroladinho. Isso eu não tava fazendo quando eu fiz no quarto da Laura. E dessa vez ele me ensinou a fazer aqui e foi mais prático, mais rápido. Essa ideia de fazer com bambu foi sensacional, gente, porque não adianta eu querer plantar uma cerca viva nessa parte de trás da casa aqui, por causa da umidade. A cerca ela é muito perto da casa. Fora que tem aquela função, né, de ter que ficar podando toda a vida e ainda tem que ir na casa da vizinha podar o lado da vizinha. Então, eu quero evitar essa parte. Já tem lá na parte da frente. Imagina se fosse a extensão dessa cerca toda, uma cerca viva. Não dá. Eu usei todos os bambus que a gente trouxe, do tamanho que dava pra vir desde o chão, mas aí acabou. Então, eu continuei usando o que tinha sobrado do outro lado, que eram os mais curtos. E aí, não deu pra vir desde o chão. Fui amarrando assim mesmo, penduradinho. Porque não era um pedaço grande, né? Então, ela não ficou tão bamba a cerca. O outro lado que eu fiz no quarto da Laura foi tudo bambu mais curto. Então, a tela, ela ficou pesada, ela ficou pesando. E aí, nessa parte que eu coloquei o bambu comprido, ele fica bem estático, a tela fica bem paradinha. Só que esse pedaço aí que eu tô fazendo no finalzinho era só um pedaço pequeno. E aí, não tem problema fazer ele mais curto. Deu certo, igual. E não fica muito diferente, assim, não fica muito estranho ver ele mais curto embaixo. Até porque esse lado da casa aí não tem problema. E, enfim, gente, o que eu quero esconder é só a altura da janela. Assim, minha cerca. Aqui, ó, eu tive que colocar uns mais curtos, porque os mais compridos acabou. Então, eu fui usando o que eu tinha de mais curto. Mas não tem problema, o importante é que tapou na frente da janela. Ó, ficou da hora. Eu acho que eu vou desmanchar esses aqui, ó, pra fazer de arame. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, olhando da janela agora, por dentro. Ainda sobrou um bambu aqui e eu quero fazer uma coisa. Eu vou partir eles, porque eles são bambu grosso, ó. Aqui, ó, é bambu bem grosso, então eu vou partir ele e vou dividir também. Vou fazer ele mais curto para colocar na frente da outra janela aqui. Vou mostrar para vocês. Nessa parte aqui, ó, que quando eu tô nessa janela aqui, o meu banheiro dá para ver lá dentro. Agora não dá porque reflete, mas quando eu tô com a porta do banheiro aberto, tem essa visão aqui, ó, daí o vizinho lá consegue enxergar dentro de casa. Então eu vou colocar nessa parte aqui, ó, o bambu, mas também, tipo, eu vou colocar da metade pra cima também, não vou colocar do chão. E eu queria colocar também na frente daquela janela ali. Talvez eu consiga mais bambu pra colocar nesse espaço da tela aqui, que é onde dá na frente da janela. Não fazer tudo de bambu, né, gente? Mas fazer assim pra poder esconder a mira pra janela que dá pra dentro de casa. Eu vou filmar pra vocês lá de dentro como dá pra ver. Eu tô dentro do banheiro e daqui
eu vejo lá fora, lá no portão do vizinho. E aí é essa parte que eu quero colocar o bambu pra esconder. Quer ver? Eu chego mais perto aqui, ó. Vê tudo lá fora, ó o vizinho. Vê tudo lá. Então eu imagino que de lá deve ter essa visão daqui dentro do meu banheiro. Pensa, se eu não fecho a porta cada vez que eu venho no banheiro, a pessoa me vê lá. E eu gosto de deixar a janela aberta assim. A cortina ela é meio transparente. Quando tá dia e o vidro tá fechado, o reflexo não dá pra ver aqui dentro, vocês viram. Só que quando à noite eu tô com a janela aberta, ou quando tá calor, que tem que tá com o vidro aberto, fica assim, ó, tudo exposto. E aí, aqui também, ó, tipo, o máximo que eu puder vir, porque aqui tá a cerca, ó, tu vem tudo na rua. O máximo que eu puder vir, ainda que agora tá saindo aqui a bergamota, depois ela vai tapar uma parte. Mas essa parte aqui tá bem vazia, ó. Então eu queria poder trazer um bambuzinho até aqui assim, mais ou menos. Colocar desse lado aqui um pouco e desse lado aqui. Assim. Ai, gente, me julguem, mas eu gosto de privacidade, eu gosto de ficar fechadinho. Eu tinha pouco bambu, mas ele era comprido, então eu resolvi cortar no meio. E aí, pra fazer render, eu rachei eles no meio também. Rachei na metade, assim, e fiz em duas partes. E aí, ele rendeu o suficiente pra eu tapar na frente da janela. Ficou meio estranho ele curto, assim, é mais bonito ele vindo do chão. Só que, gente, é aquilo que eu falei, na frente da janela tá ótimo. Na minha janela.
Sim, ele tem frestas, né, gente? Mas eu acho que mesmo com a fresta ele dá uma privacidade, com certeza. Agora eu posso ir no banheiro tranquila. Às vezes até a calcinha pendurada aqui, ó. O vizinho lá fora eu acho que enxerga. A calcinha pendurada no meu banheiro. Então agora não enxerga mais. Ficou curtinho assim, ó, mas não tem problema. É mais pra alcançar a altura da janela, né? Não é isso.